A palavra do Senhor nos diz assim: então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Aleluia. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. Colocamos a Tua palavra, colocamos os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito e tudo que há em nós. Senhor, nós te agradecemos porque nós entendemos que a Sua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, o Seu amor tem nos constrangido desde a hora que nós entramos aqui, porque nós entendemos que o Senhor quer cuidar, quer nos mostrar que sim, como o irmão disse, como o louvor disse, que o Senhor está nos vendo, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está curando, que o Senhor está ensinando. E nós te agradecemos por isso. Como aqui ainda Simão Pedro falou: para quem nós iremos? Aleluia, Deus. Ah, Jesus. Aleluia. Para quem nós iremos? Se só um Senhor, somente um Senhor, tem tudo que nós precisamos. O Senhor tem na eternidade, o Senhor tem também aqui na terra tudo que nós precisamos. O Senhor é criador de todas as coisas, o Senhor criou tudo que nós precisamos. E por isso nós agradecemos ao Senhor. Nós bendizemos o Teu santo e poderoso nome, porque para quem iremos nós? Eu não me canso de dizer esse versículo, essa palavra, não como algo solto, não como um jargão, não, Pai. É porque ela tem feito parte da minha caminhada, eu creio que tem feito parte da caminhada dos meus irmãos. Para quem nós iremos, Senhor? Para quem nós iremos? Que esta palavra seja para glorificar o Teu nome nesta noite. Ensina-nos, prepara os nossos corações, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais do Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Um pouquinho do diálogo do Senhor Jesus com os discípulos. E essa palavra, ela antecede com alguns acontecimentos aqui no capítulo 6, onde que o Senhor, ele aconteceu, né? É a primeira multiplicação dos pães e peixes aqui no capítulo 6. E ele vinha, né, ensinando para a multidão ali sobre os seus princípios, os seus conceitos, os seus, né, mandamentos, sobre tudo aquilo que ele recebia do Pai, que o Pai queria que ele passasse para o povo. E até ali, né, já se tinha os 12 discípulos seguindo ele, e tinha também, né, no decorrer da caminhada dele, uma multidão ali, que passou a ir atrás, para ouvir o que aquele mestre tinha para passar para eles. E alguns eram para aprender, outros eram por curiosidade, outros eram por interesse. E aí esse capítulo vai mostrando para a gente essa trajetória, onde que, quando aconteceu aquela primeira multiplicação dos pães e peixes, as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. As pessoas começaram a ter uma nova visão de que, aquele mestre tinha algo a mais para nos oferecer. Uma visão um pouco distorcida, né? Que não era a intenção de Jesus,
mostrar que ele tinha algo somente físico, material. O pensamento de Jesus é muito além, né? Porque ele não veio aqui para nos falar da terra, ele veio aqui para nos falar do céu. Ele veio para nos ensinar sobre o céu, para nos ensinar sobre as coisas do céu, sobre as coisas que estavam sendo preparadas no céu e que continuariam a ser preparadas. E que sim, enquanto estivéssemos aqui na terra, nós poderíamos desfrutar das coisas aqui da terra, mas que os nossos olhos estivessem voltados para o céu. Não é pecado ter, não é pecado conquistar, não é pecado, né, ganhar, mas o pecado está se o nosso coração estiver totalmente desejoso, né? O dinheiro não é a raiz de todos nós, mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos nós. Porque às vezes nós ouvimos, né, que aquela pessoa, não é o dinheiro que é a raiz, o dinheiro ele é necessário. E aqui, mas o amor ao dinheiro vai causar muitos problemas para a gente. Então, nesse decorrer desse processo aqui de Jesus, a partir daquela multiplicação, as pessoas começaram a ficar buscando ele, pensando assim, opa, ele pode multiplicar alimentos, então nós precisamos desse homem para nos, reinar com a gente, não era nem sobre nós, mas reinar com a gente. E Jesus entendeu isso e falou, esse povo está querendo me levantar como rei. Jesus, ele conseguia, ele era onisciente. E ele conseguia entender essa visão desse povo, mas o povo não conseguia saber que Jesus conhecia o coração deles. Até então ele era um mestre, como muitas às vezes passaram por ali, querendo ensinar algumas coisas. E nesse entender, da intenção do coração desse povo, Jesus começou a falar com eles sobre as coisas que realmente importavam e a confrontá-los se eles estavam dispostos a segui-lo pelas coisas que realmente importavam. Só que Jesus aqui, ele usou uma linguagem que, para quem não estava no Espírito, essa linguagem parecia muito literal. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte com o Pai, não vai conseguir desfrutar, não vai conseguir prosseguir, E aquele povo ficou confuso, porque como assim? Nós precisamos comer da sua carne, beber do seu sangue, não estou entendendo. Mas uma coisa eles queriam falar para Jesus e eles falaram: Senhor, se o Senhor quer que a gente te segue, que a gente acredite em você de verdade, nos dá mais sinais. Jesus falou para eles: a vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. E eles responderam: o Senhor deve nos mostrar mais sinais miraculosos, se quiser que nós creiamos no Senhor. O que é que o Senhor pode fazer? E hoje, diante dessa palavra, diante desse entendimento, diante de tudo que nós temos visto por aí afora, coisas que nos rodeiam, e eu quero me antecipar aqui, falando para vocês que essa palavra é uma palavra que ela precisa ser constantemente repetida para aqueles que caminham com a gente, nossas famílias, nossos amigos, porque é uma pergunta que, se nós como Igreja do Senhor entendemos e fazemos para nós mesmos, para quem nós iremos, é bom que as pessoas comecem a refletir o que elas estão fazendo e para quem elas estão indo de verdade. E a pergunta para nós hoje é assim: qual que é a nossa real motivação de seguir Jesus? Qual é a nossa real motivação de declarar que nós cremos nele, que nós somos dele
e que nós entendemos que é necessário, né, caminhar com Ele. Porque muitas das vezes nós, como esse povo aqui falou, o Senhor deve nos mostrar mais sinais. O que o Senhor pode fazer por mim? Para que eu realmente entenda que vale a pena te seguir. É isso que esse povo aqui falou para Jesus. Do mesmo jeito que eles, né, estavam confusos sobre a linguagem de Jesus, eles também estavam, eu quero sinais, eu quero milagres, mas na verdade a intenção deles era um rei que podia dar coisas para eles, porque comida e bebida são coisas, pães e peixes aqui foram alimentos físicos, e eles entenderam, peraí, de onde saiu isso? Deve ter mais, então vamos seguir. Muitas das vezes nós buscamos a Deus com aquelas promessas que são verdadeiras, que são reais, que Ele tem sim poder para cumprir, Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E aquelas pessoas que não buscam conhecer o coração de Deus, mas conhecem o Senhor de ouvir falar, elas vão com a motivação errada. Às vezes começam a ir à igreja porque alguém falou que Jesus curou, que Jesus fez isso, que fez aquilo. E ela pensa assim, peraí, Ele pode fazer alguma coisa por mim porque eu estou precisando. Mas não vem às vezes de uma forma direta pensando em quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Né? E muitos vão também pelo que Ele faz, somente pelo que Ele faz, como esse povo aqui. Alguns têm medo do inferno e ouvem falar que Jesus, né, vai livrar do inferno. E às vezes pensam assim, eu vou virar crente, né, vou virar evangélico, porque evangélico não vai para o inferno. E acha que vai seguir Jesus e assim, mas não estão entendendo a realidade. Não sabe nada do céu, não quer saber nada do céu, mas sabe tudo do inferno. Sabe que lá, né? Às vezes brincam assim, nossa, que está calor assim, eu preciso mudar minha rota, porque se está calor aqui, imagina lá no inferno. Falam isso. Às vezes a gente ouve umas brincadeiras assim, que não deviam ser brincadeiras. Porque é sério e é real, realmente. É muito pior do que a gente pensa. Eu nunca estive lá, não, glória a Deus, e nem vou estar, e nem quero estar. Mas eu creio que ninguém aqui. Mas a gente sabe, porque a palavra fala que lá é um lugar de choro e ranger de Deus. E se a gente confia na palavra de Deus, a gente sabe que ela não mente pra gente. Então, aqui vem falando que alguns é com medo do inferno, né? E às vezes pensam assim, aquele homem, quando ele falou, Senhor, quando chegares lá, lembra-te de mim. Ou seja, aquele ladrão, antes de Jesus ele na visão dele, porque para o outro já era. Ele já estava condenado ao inferno. Mas quando ele reconheceu ali que Jesus era o Filho de Deus, ele entendeu que ainda havia uma esperança para ele. E ele foi livre do inferno realmente, porque Jesus falou com ele, daqui a pouco estarás comigo no paraíso. Mas houve ali um reconhecimento genuíno, porque Jesus não ia falar aquilo para aquele homem se ele não entendesse, se ele não soubesse que aquilo vinha do coração daquele homem. Então, o medo de inferno não pode ser, né? Nós não podemos querer Jesus só para não ir para o inferno. Nós precisamos de querer por quem Ele é. E porque nós entendemos e confiamos que, como Pedro falou aqui, Ele é o Santo, o Filho de Deus, que
Ele fez por nós o que nós não faríamos por ninguém. Ele fez por nós o que nós não faríamos por ninguém. Principalmente por um povo igual àquele que era e igual muitos são hoje, ingratos. A ingratidão, ela acompanha, né, o povo de Deus desde sempre. Um povo ingrato, um povo interesseiro, que só queria se livrar dos seus problemas de uma forma milagrosa. Às vezes as pessoas querem milagre para se livrar de problema. Para se livrar de problema que elas mesmas criaram, que às vezes nós mesmos criamos, e aí a gente pede, Senhor, um milagre. Que nós criamos o problema, às vezes o Espírito Santo está ali nos conduzindo a não faça isso, não faça assim. Aí nós criamos, depois nós pedimos um milagre. Né? E como se a única serventia de Jesus fosse só fazer milagres, fosse só curar, libertar, né? Livrar. E a palavra é muito clara que o que Jesus queria era simplesmente que aquelas pessoas conhecessem o coração dele, conhecessem o amor dele, reconhecessem ele como Filho de Deus, para que elas tivessem uma nova vida. O Senhor queria isso daquele povo, mas aquele povo não entendia. E hoje, muitos de nós, às vezes, não entendemos. Às vezes, nós não entendemos que o amor de Jesus, ele vem com correção, ele vem com um pedido de obediência, ele vem com um pedido de disciplina mesmo, né, espiritual. Não é uma disciplina que a gente tem que ficar, né, marcando hora para tudo, não, mas como uma disciplina espiritual, como separar de um tempo para ele, como as primícias do nosso dia. Às vezes o amor de Jesus, ele vem para a gente como um chamado para segui-lo, negando as nossas vontades, os nossos desejos, né, renunciando à nossa carne. E o amor, ele vem acompanhado disso, porque é isso que nos livra das coisas dessa terra, de perecermos nessa terra. Esse amor, ele vem trazendo para a gente propostas de alinhamento, né, de correção, de mudança de rota. E às vezes a gente não entende que isso é amor. A gente entende como esse povo entendeu aqui, que é pesado demais o que ele está pedindo, nós não podemos suportar isso. E é por isso que Jesus falou com eles assim: vocês também não querem ir embora? Por quê? Porque a maioria foi embora. Oh Deus, a maioria foi embora. E às vezes, inconsciente, a gente também quer ir embora. Às vezes, inconscientemente, a gente pensa assim: está difícil demais. Está difícil demais. E será se eu vou dar conta disso? Será se é necessário tudo isso? Será se é necessário? Como se aquilo tudo fosse algo, como fala lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 11 ao 14. Será se eu estou pedindo para vocês algo difícil demais de fazer? Porque quando Pedro fala que nós cremos e sabemos, é porque ele confiava que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E nós corremos para Ele porque nós entendemos, porque nós aprendemos com Ele. Nem são mais com as pessoas, não é mais com o pastor, não é mais com o irmão, é na nossa busca. Nós aprendemos a nossa busca por Ele. Na nossa busca por Ele. Que não há outro que pode fazer por nós. Não é só pelo fazer, é pelo poder que só Ele tem em fazer.
E o que Ele faz não é apenas externo, é interno. Começa lá dentro da gente. O amor ao Senhor não é algo que é pelas maravilhas, pelos sinais e pelos milagres que nós fomos conquistando. O amor que tem crescido em nossos corações, que tem crescido no meu, que tem crescido no seu, é porque Ele tem feito primeiramente dentro de nós. E Ele quer continuar fazendo isso. Então nós podemos falar que o grupo em que nós estamos entendendo isso é no grupo de Simão Pedro ali, olha. Para quem nós iremos? Esse é o nosso grupo, amém? É o meu grupo. Eu creio que é o grupo de vocês. Não é o grupo daqueles que estão pobres e necessitados do Senhor, mas não querem reconhecer isso. Queridos, eu vou fazer um chamado para vocês. Essas pessoas que estão por aí, dentro da nossa casa, né, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, no ponto de ônibus ali, onde que estiver passando ali por nós, são pobres e necessitados do Senhor, como nós também somos. Só que nós entendemos em quem nós cremos. Não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Então eu vou pedir para vocês, assim como eu tenho tentado fazer, não é fácil também. Não somos nós que convencemos. Mas nós precisamos declarar essa palavra para as pessoas. Quando alguém chegar para você e falar, nossa, está difícil, nossa, está isso, nossa, está aquilo, fala, querido, para quem você pode ir, se não somente para o Senhor? Só Ele vai poder fazer por você aquilo que ninguém mais vai poder fazer. O dinheiro não vai, né? A amizade não vai, o marido não vai, a igreja não vai, é só Ele. Nós somos a igreja para isso. Não para trazer as pessoas para a igreja, mas para trazer as pessoas para Jesus. E aí, diante dessa palavra, né, nós precisamos entender que essa palavra, ela pode servir para nós em algum determinado momento da nossa vida, porque ela não é uma palavra para trazer correção para quem entende que está no processo, mas está firme. Mas é uma palavra para nos ensinar que nós precisamos passá-la adiante, porque é só assim que as pessoas vão conhecer esse Jesus que nós temos conhecido. É só assim que as pessoas vão entender que do mesmo jeito que Ele está fazendo em nós, Ele pode fazer por nós. E que, como o louvor que vai passar daqui a pouquinho, eu estou finalizando, que o desejo do nosso coração, que a nossa verdadeira ambição pelas coisas dessa terra seja por uma só coisa. Aleluia, Deus. Essa deve ser a nossa ambição. É por esse motivo que nós devemos correr atrás sim de Jesus. Mas é para levá-lo cada vez mais dele para as pessoas. Para fazê-lo conhecido. Não para fazer com que ele nos sirva, mas é para servi-lo. Jesus, ele mostrou, ele ensinou o real sentido do servir. Mas não é parte da nossa caminhada. A irmã vai passar um louvor ali, eu estou finalizando. Eu vou finalizar orando mesmo. E que nós possamos querer segui-lo por amor incondicional, passando por cima das nossas limitações, das nossas guerras, das nossas questões, porque Ele é o nosso general de guerra, é Ele que está à frente das nossas batalhas, é Ele que vai à frente declarando que sim, a nossa batalha pertence a Ele. Mas Ele também, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador, Ele é aquele que nos cura, Ele é aquele que nos traz para perto. A
palavra fala aqui, né? Que a palavra está perto dos nossos lábios e também perto dos nossos corações. Então nós não temos motivo nenhum para ouvi-la, para praticá-la, para passar para frente. O título aqui é Jesus é o pão da vida. Jesus é abandonado por muitos de seus discípulos. Jesus fez milagres, fez as primeiras revelações do poder que ele tinha também através da multiplicação dos pães e peixes. Mas o principal dessa palavra é conhecer quem ele é, não o que ele pode fazer, por quem ele é. Amém?
continua sendo bom. A mesma bondade que alcançou o povo lá atrás é a bondade que nos alcança hoje. A misericórdia que alcançou, as promessas que foram cumpridas lá atrás são as mesmas promessas que vão continuar sendo cumpridas hoje. E por isso nós agradecemos ao Senhor. Que nós possamos voltar para os nossos lares, confiantes, certos, inspirados pelo Teu amor. Que esteja sobre nós, Senhor, o Seu amor todos os dias, assim como está em Ti a nossa esperança. Eu agradeço a oportunidade, em nome